E hoje é quinta-feira, dia de Seu Direito, com a participação dos advogados da OAB de Catanduva, que sempre respondem às dúvidas dos nossos internautas. E quem vai falar hoje é o advogado Alan Flor, que é especialista em regularização de imóveis e inventários. Olá, pessoal. A pergunta que nos chega hoje é a seguinte: quem tem que pagar o IPTU da casa que eu aluguei? Eu ou o proprietário? E a resposta, resumidamente, é a seguinte: em regra, é o proprietário que deve pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano, o chamado IPTU. Isso por força da Constituição Federal, do Código Tributário Nacional e também da própria Lei do Inquilinato, a Lei 8.245, que prevê em seu artigo 22 a obrigação do proprietário de pagar o IPTU nos contratos de locação. A Lei 8.245 é a lei que regula os contratos de locação, onde o inquilino, também chamado de locatário, tem a obrigação de pagar os aluguéis. E o locador, que é o proprietário do imóvel, tem também as suas obrigações dentro desse contrato. No entanto, prestem atenção, a própria lei do inquilinato, no mesmo artigo, no inciso 8, prevê a possibilidade de as partes estabelecerem regra em sentido contrário, desde que seja expressa no contrato. Em outras palavras, as partes daquele contrato de locação podem estabelecer que a obrigação de pagar o IPTU será do inquilino, será do locatário. Então, em regra, o proprietário é que deve recolher o imposto predial e territorial urbano, salvo disposição expressa em sentido contrário, ou seja, se o contrato estabelece que é obrigação do inquilino, é o inquilino que deve pagar. Então essa é a resposta. No final das contas, tudo é regulado pelo contrato. Se o contrato não diz nada, o dono é que deve pagar. Se o contrato tem alguma cláusula atribuindo essa responsabilidade ao inquilino, é o inquilino que deve pagar. Lembrando que, se o contrato estabelece essa obrigação por parte do inquilino e o inquilino não paga, o proprietário, perante o poder público, é que vai ter a obrigação de pagar o imposto. Por outro lado, esse proprietário poderá propor uma ação contra o inquilino para o ressarcimento do valor que foi pago e que caberia ao inquilino cobrir esse valor, pagar esse imposto, além de eventuais perdas e danos que forem apurados. Então basta seguir o contrato. No silêncio é o dono. E quando o contrato estabelece a obrigação por parte do inquilino, é o inquilino. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. E lembrando que durante toda a semana você pode mandar a sua mensagem, a sua dúvida, que o nosso time de advogados da OAB vai responder. Então entre em contato com a gente por esse telefone que aparece aí na sua telinha.